Olá pessoal, meu nome é Carlos Júnior, vou estar apresentando para vocês a introdução ao C Sharp, tá? Mais um curso aí da Dev Cursos. Por que a introdução ao C Sharp? Bom, a gente já não pode chegar e querer desenvolver uma aplicação grande, uma aplicação em .NET, sem conhecer antes o C Sharp, tá? Bom, é uma linguagem bacana, tá? De se aprender, é uma linguagem muito boa. Existem comparações grandes aí, diferenças grandes entre VB e C Sharp. Eu estou dando ênfase no C Sharp por ele ser melhor, tá, de se trabalhar. E eu vou mostrar todo o conceito, tá, do C Sharp e vou apresentar na prática também como isso funciona. Bom, é uma apresentação superficial, mas para poder dar ideia para vocês como que a gente aplica cada um desses conceitos, ok? Bom, e com o tempo, né, e com as outras videoaulas e com as outras aplicações e exemplos que a gente vai construindo, a gente vai aprofundando cada vez mais na linguagem. Então, é um conceito que a gente tem que ter, tá? A gente precisa ter esse conceito para que a gente possa dar prosseguimento nos outros cursos, ok? Bom, vamos começar? Bom, a linguagem C Sharp ela foi criada junto com a arquitetura .NET, tá? Embora existem várias outras linguagens que suportam essa tecnologia, igual eu falei, o VB.NET, o C++, o J Sharp, tem o JavaScript, entre outras, tá? São mais de 20 linguagens que a gente pode trabalhar com .NET. C Sharp é considerada a linguagem de símbolo do .NET, tá? Por algumas razões. Foi criada praticamente do zero, tá? Para funcionar na nova plataforma, sem preocupações de compatibilidade com o código do legado. O compilador C Sharp ele foi o primeiro a ser desenvolvido, então todo mundo focou, toda a equipe focou nesse compilador para poder deixar tudo certo, tudo bem funcionando com bastante rapidez, tá? A compilação é muito rápida, tá? E foi totalmente modelado em cima de C Sharp. Inclusive, o compilador do VB.NET foi feito em C Sharp, ok? Bom, a maior parte das classes do .NET Framework foram desenvolvidas em C Sharp, como eu acabei de falar. Tipos, tá? Vamos falar sobre os tipos do C Sharp, ok? O que são os tipos? São apelidos, tá? Categorizados para manipulação de dados em diferentes níveis e espaço de memória. Bom, a gente tem três categorias de tipo, tá? A gente tem os tipos por valor, o tipo por referência e o tipo de ponteiro. Bom, o tipo por valor, eles armazenam os dados, tá? O tipo por referência, eles armazenam a referência de um determinado objeto. Ele não armazena o valor em si. Ele armazena a referência de um objeto que tem esse valor. Parece ser um pouco complicado, mas é bem simples de entender na hora que a gente for utilizar os tipos, tá? E tipo de ponteiro não é utilizado, tá? Mas eu estou apresentando para vocês porque existe, eu não posso deixar de falar. Mas não é utilizado, tá? O tipo de ponteiro eles armazenam o endereço para posições da memória. Não é recomendado para essas aplicações, ok? Porque é mais lento, tá? Então ele não tem assim um gerenciamento de memória dinâmico, ok? Alguns tipos, tá, do C Sharp versus, né, vamos falar assim, os tipos internos, que são do .NET Framework, tá? O que acontece? Do lado de cá eu tenho o tipo do C Sharp, aqui eu tenho o tipo do .NET Framework, e eu poderia ter aqui do lado uma coluna com os tipos do VB, tá? A gente poderia ter uma coluna aqui com os tipos do VB. Bom, por quê? O .NET Framework ele tem um type aqui, né? E tem os tipos do .NET Framework que faz uma ligação entre os tipos, tá? Então, os tipos do VB e os tipos do C Sharp são os mesmos para o .NET Framework. É isso que possibilita que as duas linguagens trabalhem juntas sem qualquer problema. Bom, os tipos de C Sharp tá, e as suas características, boolean, verdadeiro ou falso, né? O byte guarda de 0 a 255, né? Bits, no caso são 255 bytes, que são 8 bits, tá? O S-byte, que é um pouco maior, o char, o decimal, o double, o float, o int, o int, tá? Que é a mesma coisa do int, só que ele consegue guardar valores acima de 0, tá? O int é até valores negativos. O long é bem maior. O long é a mesma coisa do int, tá? Acima de 0, só 20 valores positivos, tá? O object, que guarda qualquer tipo. O short, né? Que é um pouco menor do que o int, né? Ele é 16 bits. O short, que é somente valores positivos. E o string, que é uma sequência de caracteres, que são 16 bits por caractere. Bom,
esses números aí parecem uma lambança e tudo mais, mas a gente não precisa muito gravar isso não. A gente precisa entender alguns desses conceitos, né, algum desses tipos para poder aplicar melhor na nossa aplicação. As variáveis, para quem não conhece, para quem está aprendendo agora a programar e tudo mais, as variáveis elas são apelidos, né, para espaços de memória que são previamente declarados com determinado tipo. A gente declara o tipo e depois o nome da variável. Tá? A característica da variável, como o próprio nome diz, ela é volátil. Tá? Existe mudança de valor, referência ou ponteiro durante todo o tempo de execução. Daí o nome de variável, seu conteúdo está em constante variação. É variável, como o próprio nome diz, varia valores, varia escopo, pode variar várias coisas, ok? E as constantes, né? Que são apelidos para espaços de memória que são previamente declarados com determinado tipo. Então, constante, você declarou um valor para ela durante aquele projeto todo, durante aquela aplicação toda, ela vai ter aquele valor, não altera, tá? Então, a característica dela é não volátil. Não existe mudança de valor, referência ou ponteiro durante todo o tempo de execução. Daí o nome de constante, tá? Seu conteúdo é sempre fixo, ok? As características da variável e da constante, ela possui tipo, possui um nome, possui escopo, tá? Vamos dizer que é a área visível do código, é onde o código consegue enxergar essa variável, tá? Isso vai ficar mais claro quando eu aplicar aqui uma variável que eu vou mostrar para vocês que ela tem determinado escopo. Ela não consegue enxergar num lugar, não consegue ser enxergada, né? Em determinado lugar. O exemplo de declaração de uma variável, né? A gente coloca o tipo, verifiquem aqui, ó. Eu tenho o tipo, tá? E eu tenho o nome, my first variable, tá? E tudo em C#, tá? Qualquer linha de código em C# termina com ponto e vírgula. Então eu tenho aqui exemplo de declaração de uma constante, que eu tenho const, tá? A palavra reservada const. Eu tenho int, que é o tipo, e my first constant, tá? Ponto e vírgula. Então, o que muda de uma variável para constante é só a palavra reservada que eu tenho aqui, uma palavra-chave que eu tenho aqui, que chama const, ok? As características de uma palavra reservada, tá? De palavras reservadas, são palavras usadas para uso da linguagem, tá? Não podem ser aplicadas pelo programador, tá? E um exemplo dela, no caso, é int. Eu declarar uma variável com o nome int. Não pode, tá? Porque int é uma palavra reservada. É a mesma coisa para string, const, esse tipo de coisa. Então, essas palavras reservadas não podem ser utilizadas, ok? Bom, operadores e expressões. Bom, o que são os operadores? São símbolos fundamentais para a manipulação de dados de forma lógica e ou aritmética, fazendo uso ou não de variáveis ou constantes, tá? Então, a gente precisa utilizar um operador para poder fazer uma concatenação de variável, uma soma de valores. Então, a gente utiliza esses operadores. Mais, menos, dividido, porcento, tá? Então, a gente utiliza esses operadores para a gente poder fazer essas manipulações, ok? Bom, expressões combinam, combinação, né, entre os operandos, que são variáveis, constante, etc., e operadores. Eu vou dar exemplos, né, de alguns operadores e expressões. Então, operadores aritméticos, tá? Tenho aqui adição, né, o mais. Eu tenho a subtração, o menos. Eu tenho a multiplicação, o asterisco. Eu tenho a divisão, que é a barra. E eu tenho o resto, o módulo, né, que é a porcentagem. Dentro dessas características, eu tenho as expressões aritméticas, né, que eu posso estar utilizando, que é 2 mais 2 igual a 4, tá? 2 menos 2, 2 vezes 2, 2 barra 2, né? 2 módulo de 2, ok? Dentro dos operadores, eu também tenho os operadores de atribuição, que são as atribuições simples, é quando eu quero jogar um valor para dentro de uma variável, eu uso o igual. Quando eu quero fazer uma atribuição aditiva, né, que eu quero primeiro adicionar e depois atribuir, tá? Por isso que é mais e igual. Então, primeiro eu adiciono e depois eu atribuo. Se eu inverter o mais e o igual aqui, primeiro ele adiciona, primeiro ele atribui e depois ele adiciona. Então, fica valores diferentes. Então, atribuição subtrativa, tá? Menos e igual. Atribuição multiplicativa, ok? Multiplicação e igual. Atribuição de divisão, eu divido e incluo. E atribuição de módulo, coloco o módulo e o igual. Um exemplo aqui de expressões e atribuições. Int
é o tipo, result o nome da variável, estou atribuindo a ele o número 2. Quem que ele vai receber? Número 2. Result mais igual a 2, o que ele vai receber? O que significa, tá? Result recebe result mais 2, então é igual a 4. Tá vendo como é que funciona o operando de adição e atribuição? Primeiro ele atribui, primeiro ele adiciona e depois ele atribui, tá? Result menos igual a 1, então vai ficar result igual a result menos 1, tá? E aqui também result vezes atribuição, né, igual a 2, vai ser result igual a result vezes 2, que seriam 6. Por quê? Result é igual a 2, tá, gente? Lembre-se que result é igual a 2. Se aqui é 2 mais igual a 2, então vai ser 2 mais 2 igual a 4, tá? Lembre-se que result é igual a 2. Por isso que aqui, ó, tá? Mesma coisa. Então, estou atribuindo, ó. Atribuí 4. Depois eu tirei menos 1, ficou 3. Depois eu 3 vezes 2 igual a 6. Depois 6 dividido por 2 é igual a 3. Depois 3 módulo de 2 é igual a 1, ok? Vamos acompanhar de novo? Olha, int é o tipo da variável, result é o nome da variável, atribui 2. Então, eu tenho 2 dentro dessa variável, ok? Bom, agora eu tenho result. Enxerguem o result como 2, tá? Result mais igual a 2 é igual a 4. Se enxergarem o result como 2, fica mais fácil. Então, 2 e atribui, ó, result igual a 2 mais 2 igual a 4. Result, que vai ser agora 4, né? 4 menos 1 igual a 3. Então, result recebe, né? Agora, 3 vezes 2 igual a 6. Então, isso está aqui, ó, result vezes igual a 2. Primeiro eu faço a operação e depois a atribuição. É como eu falei, se esse operando tivesse depois do igual, esse result seria 2 do mesmo jeito. Por quê? Primeiro atribuir para depois multiplicar. Então, está errado, entendeu? Então, não vai ser atribuído o valor novo, ok? Quando a gente for fazer isso na prática também, fica um pouco mais claro. Os operadores relacionais, tá? Então, a igualdade, x é igual a x, então eu utilizo 2 iguais. Por quê? 1 igual é atribuição, 2 iguais é igualdade. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, e diferente. Diferente é uma exclamação e igual, ok? Vamos aos exemplos. Eu tenho um int, né, um x, né, do tipo int, que é atribuído 2, vírgula, y atribui 4. Isso aqui eu estou fazendo uma atribuição, sendo que x e y é int, tá? Então, eu declaro numa linha só duas variáveis e já coloco valores entre elas. Para mim, declarar muitas variáveis, né, eu coloco vírgula. Se eu quisesse mais uma aqui, ó, p, por exemplo, seria vírgula p igual a 5, por exemplo. Então, eu tenho em x eu tenho 2 e em y eu tenho 4. Então, vamos lá. Boolean é true ou false. Então, eu tenho aqui uma variável result que recebe x é igual a y, é false, porque eles são diferentes, tá vendo? X é igual a 2 e y é igual a 4. Então, x é igual a y, false. Eu tenho aqui outra linha. Result recebe x é maior que y, falso. X é menor que y, x é igual a 2, y é igual a 4. Então, x é menor que y, true. X é maior ou igual a y, false. X é menor ou igual a y, true, porque ele é menor. X é diferente de y, é true. Então, eles são diferentes. Você tem que se perguntar para poder ter essa resposta, ok? Para poder entender como que vai ser a resposta. Agora, os operadores lógicos, tá? I são dois I comerciais, tá? E o ou são duas barras. Então, aqui, ó, int, a mesma coisa eu vou utilizar. X é igual a 2 e y é igual a 4. Result, recebe. X é igual a y e x é menor que y, false. X é menor que y, x é menor que y. Então, essa parte aqui é true.
E x é diferente de y? True. Quando eu uso e, as duas operações, a que está antes do i e a que está depois do i, as duas operações precisam ser verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro, tá? Então, quando eu utilizo e, as duas expressões precisam ser verdadeiras para que o resultado seja true. X é igual a y? False. Ou x é maior que y? False. Quando eu uso ou, uma das operações deve retornar verdadeiro para que seja o resultado verdadeiro. Então, x é menor que y? X é menor que y, então é true. Ou x é igual a y? Não, x não é igual a y, mas ele retorna true. Por quê? Porque x é menor que y. Então, estou perguntando ou. Porque quando eu utilizo ou, qualquer uma das operações, tá? Podem ser verdadeiras. E isso me atende. Então, se x é menor que y ou x é igual a y, me atende qualquer uma delas. Quando eu uso e, é porque eu preciso que as duas operações sejam verdadeiras. Ok? Bom, as precedências, tá? Operadores, eles possuem ordem de precedência, assim como na aritmética normal, na matemática que a gente tem hoje em dia. Então, multiplicação, divisão, modular, primeiro, tá? Soma e subtração são depois. Então, se eu tenho int result, tá? Recebe, atribuição, né? Esse igual aqui é de atribuição. 2 mais 5 vezes 2 é igual a 12. Tá? Por quê? X, 5 vezes 2 é igual a 10, mais 2. Então, aqui, executa primeiro. Tá? A mesma coisa, usa esse parênteses para indicar a precedência. A mesma coisa na nossa matemática. Se eu colocar aqui 2 mais 5, ele vai fazer isso primeiro. Vezes 2 é 14. Se a gente utilizar o parêntese, ele vai dar a ordem de precedência. É igual à nossa matemática. Se pensar como a nossa matemática, o C# funciona da mesma maneira, tá? A lógica disso é a mesma. Bom, operadores incremento e decremento. Incremento é mais, mais. E decremento é menos, menos. Vou mostrar aqui para vocês que é o seguinte. Expressões de incremento e decremento. Int x é igual a 2. Então, eu tenho um x aqui que equivale a 2, ok? Que é igual a 2. Então, sufixo executa a operação sem precedência, tá? Então, eu tenho aqui, int y igual a x, quer dizer, atribui x mais mais. Eu estou fazendo atribuição depois, reparem, mais está depois. Então, x recebe x mais 1, tá? X é igual a 3, y é igual a 2. Por que isso? Porque é o seguinte, eu tenho aqui int recebe x mais mais. O x é atribuído com x mais 1, porque eu tenho aqui mais. Então, é x recebe x mais 1. Então, x vai ser igual a 3. Por quê? Olha aqui, eu tenho x 2, né? Então, ele vai atribuir mais 1. Quando eu coloco mais, ele atribui mais 1. Então, eu tenho aqui x mais é igual a x recebe x mais 1. Então, x é 2, 2 mais 1 igual a 3. E o y? O y é igual a 2. Por quê? Eu só adicionei valores, eu só fiz a adição depois que eu atribuí. Então, primeiro eu estou atribuindo int y igual a x, para depois somar. Tá? A mesma coisa na subtração. Eu tenho o int igual a x menos menos. X é igual a x menos 1. Então, x é igual a 2. Tá? X menos 1. Então, x igual a 2. A mesma coisa eu tenho o y. O y é x igual a 3. Ok? Por causa desses valores aqui em cima, tá, gente? Eu estou mantendo esses valores aqui em cima. Y agora não é igual a 2? Não é igual a 2? Então, eu tenho aqui o x, que é igual a 3. Então, x menos menos, x menos 1, x menos 1, x igual a 2. Tá? E depois y é igual a 3. Ok? Bom, aqui executa a operação com precedência. Aqui é sem precedência e aqui com precedência. Então, int y igual mais x. Então, x é igual a x mais 1. X é igual a 3 e y é igual a 3. Os dois vão ter os mesmos resultados. A mesma coisa aqui, int y igual a menos x. Eu tenho x que é igual a x menos 1, que é x igual a 2.
tá? Porque x aqui era 3. Então, x menos 1 é igual a 2. E o y aqui era igual a 3. Então, y igual a 2. Então, vocês entenderam aqui qual que é a diferença? É só vocês entenderem que primeiro atribui, depois adiciona valores. Então, se você coloca antes, primeiro ele adiciona valores para depois atribuir. Se você coloca depois, primeiro ele atribui para depois adicionar valores, tá? Isso não é tão complicado de se aprender, não, mas na hora que a gente estiver aplicando também, a gente consegue ver isso, tá? Bom, agora são os operadores de teste, né? Bom, o operador ternário, pouca gente conhece, tá? Mas o ternário é muito legal de ser feito. Como é que funciona o operador ternário? Você faz um teste numa linha só. Muitas pessoas não utilizam isso, mas assim, é muito bacana e é muito rápido para a aplicação. Para o C# entender isso é muito rápido. Então, aqui ó, eu tenho a expressão, o interrogação, a expressão verdadeira, dois pontos, a expressão falsa. False, tá? Eu tenho aqui a expressão com operador ternário. Por exemplo, eu tenho int x igual a 2, ok? Se eu tenho aqui int y igual a x é igual a 2, a primeira pergunta é, x é igual a 2? Então, eu tenho 1. Se não, é 0. Vamos de novo. Eu tenho uma variável x que é igual a 2. Vamos lá. Int x igual a 2, ok? Agora, eu tenho uma outra variável que é int y, beleza? Int y vai receber, esqueçam daqui para trás agora, int y vai receber x, pensem o seguinte, x é igual a 2, olha aqui o operador de igualdade, ele não é de atribuição, tá? Atribuição é 1 igual, igualdade são 2 iguais. Então, x é igual a 2, x é igual a 2? Então, y vai ter quanto? 1, porque a primeira expressão que eu coloco em interrogação, a primeira expressão é true. Aí eu coloco 2 pontos para a operação false. Se x aqui fosse 3, eu colocasse aqui x igual a 3, a primeira operação é true, então ele vai para a segunda, que é false. Então, y seria igual a 0. Entendeu? Eu coloco interrogação para a primeira expressão, true. Coloco o valor para true. E 2 pontos para o valor false. Ok? Tudo bem, é um pouco mais complicado de se entender, tá? Um operador ternário. Mas pensem o seguinte, eu tenho um if aqui, ó. If x é igual a 2, então joga 1. If x é igual a 3, por exemplo, não é igual a 3, então joga o 0. Ok? Qualquer dúvida também, gente, me manda e-mail aí que eu explico melhor, tá? O operador ternário. Mas é bem simples de se entender quando a gente vê ele de certa forma. Para que a gente entenda melhor, eu vou abrir aqui o Visual Studio, vou criar uma aplicação aqui, ó, New Project, tá? Vou criar uma aplicação console, ok? New Project, isso mesmo, File, New Project. Vou criar aqui uma aplicação console, ok? Console. E vou manter aqui .NET Framework 3.5, ok? Vou alterar aqui o endereço, vou colocar aqui, ó, console test, ok? E console application 1, vou deixar assim mesmo, ok? Console, Visual C#, .NET Framework, ok. Vai criar a aplicação. Vou mostrar para vocês como que isso funciona na prática, porque às vezes fica um pouco, não fica tão claro isso, tá? Vamos lá. Vou criar uma variável int, ok? Int x igual a 2. Olha lá. Int, né, o tipo, x é a variável, igual a 2, ok? Bom, agora o que eu vou fazer? Int y, vou colocar int y igual a 0. Vou colocar linha por linha. Y recebe x, tá? Se eu colocar y recebe x, o que vai ter no y? O número 2. Só que eu não quero isso. Eu quero o seguinte, int y igual a x igual int recebe i
Desculpa, y recebe x que vai ser x igual a 2, recebe 10. Se não, recebe 20. Tá? Vou colocar aqui um parênteses só para vocês entenderem. O y vai receber o resultado desse teste aqui. Eu tenho x igual a 2. Tá? Se x é igual a 2, recebe 10. Se não, recebe 20. Vocês conseguiram identificar aqui, ó? Se x é igual a 2, então é 10. São 10. Se x é igual a 2 e não for, por exemplo, se for um teste, aqui, ó, x é igual a 3, x é igual a 3? Não. Então, vem aqui para o else, que no caso seria um else, 2 pontos aqui, é o 20. Agora, x é igual a 2, recebe 10. Então, vou colocar aqui, ó, console.writeLine, escreve y.toString. Depois vou explicar tudo isso, negócio do toString, ok? Vamos executar aqui a aplicação. Olha lá, 10. Por quê? Porque é o seguinte, x é igual a 2? Então joga 10. Agora vamos mudar aqui, ó. X é igual a 3? Não, x não é igual a 3. Então o que ele vai receber? 20. Tá vendo? Então eu faço um teste aqui e jogo os valores aqui dependendo do resultado. Se a expressão for verdadeira, eu jogo essa parte. Se a expressão for falsa, eu jogo a que está depois dos 2 pontos. Ok? Espero que assim tenha sido um pouco mais claro. Bom, arrays são coleções de dados provenientes de um determinado tipo, tá? Podendo se estender a várias dimensões. Como é que funciona um array? O array unidimensional, muita gente chamava isso de vetor, tá? Então, nós temos aqui o int x é igual a newInt. Eu tenho o tamanho de 3, tá? Não estou atribuindo valor a ele, eu estou dando o tamanho para o array. O array tem 3 linhas, vamos falar assim, ok? Então, eu tenho aqui, ó, x na posição 0 recebe 1. Na posição 1 recebe 2. E na posição 2 recebe 4. Para quem não conhece o array, talvez possa ficar um pouco nebuloso isso, tá? Mas é o seguinte, vou aqui na minha aplicação, tá? Vou comentar essa parte aqui, ó. E vou criar um array aqui, ó, int, criando o array x, tá? Olha lá, ó, do mesmo jeito, ó, newInt e 3. Olha lá, ó. Vou colocar newInt, né? O tamanho de 3. Ok? Estou atribuindo 3 linhas, vamos falar assim, no nosso array. Então, se eu vier aqui, ó, x na posição 0 recebe 1, x na posição 1 recebe 2, x na posição 2 recebe 4. Toda posição de índice, né, de array, começa pelo 0, tá vendo? 0, 1 e 2. Então, eu tenho 3 posições. Então, se eu vier aqui e der um console.writeLine, vamos lá, x 0.toString, ok? Quem que eu vou imprimir aqui no resultado? Vou imprimir a posição 0. Qual que é a posição 0? 1. Tá vendo? A posição 0 é o número 1. Então, agora eu quero imprimir a posição 1. Eu posso imprimir a posição que eu quiser. 2, tá vendo? O valor de 2. Eu quero imprimir a posição 2. Posição 2 tem qual valor? Posição 2 tem o valor de 4. Ok? Vamos voltar aqui. Esse é o array unidimensional, ele só tem um tamanho. Eu tenho um array bidimensional, que eu tenho 2 linhas e 2 colunas, se eu criar aqui 2,2, ok? Então, eu tenho um int, né? Crio assim, x é igual a newInt 2,2, então eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Eu tenho aqui na posição 0, 0, eu tenho o valor 1. Funciona do mesmo jeito. Na posição 0, 1, eu tenho 2. Na posição 1, 0, eu tenho 4. E na posição 1, 1, eu tenho 8. Então, se eu tenho aqui uma posição, eu tenho um array de 2 por 2, é a mesma coisa que 2 vezes 2, eu tenho 4. Eu tenho 4 posições nesse array. Tá? Então, eu tenho 4 posições, então eu tenho 4 linhas.
E eu tenho um array multidimensional, que são várias dimensões. Então, eu separo. Como é que eu declaro um array multidimensional? É dessa maneira aqui, ó, com colchete, vírgula, vírgula, tá? Coloca aqui os valores, né? E ele vai alternando para mim. Ok? Bom, instruções de decisão, tá? Comandos que restringem a execução do código em blocos. Ok? Bom, eu tenho lá if, a expressão entre parênteses, e coloco entre chaves o bloco que eu quero testar, né? O bloco que eu quero executar, se aquela expressão for verdadeira ou falsa, dependendo do nosso teste. Então, uma instrução usada para executar um bloco de comandos, tá? Desde que a expressão lógica seja verdadeira. Então, eu tenho aqui if, eu tenho um int x igual a 2, então se if, né? If x é igual a 2, então x é igual a 3. Então, vou fazer esse teste aqui para vocês, ó. Tocar, Ctrl C, para mim poder... Vou colocar aqui, ó. É a mesma coisa desse if ternário, tá? Só que em uma linha só. Então, aqui, ó. If x igual a 2, eu vou fazer console ponto writeLine, tá? Vou colocar aqui uma frase. X é igual a 2. Ok? Vou executar aqui, ó. O que vai aparecer aqui para mim? X é igual a 2. Ok? Então, estou fazendo um teste. Se for verdadeiro, ele executa a operação que está aqui dentro do bloco. Ok? Bom, eu tenho uma outra característica que é o else, tá? É uma instrução usada para executar um bloco de comandos opcional à condição imposta por uma instrução if. Então, se eu tenho aqui if x igual a 2... mas o if é diferente, então, né, se não, ele faz outro. Se igual a 2, faz esse. Se não, faz esse. Vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Eu tenho ali o if. Então, vou colocar aqui a condição. X é diferente de 2. Então, eu vou colocar aqui que o x é igual a 3. E vou executar. X é diferente de 2. Tá vendo? Por que x é diferente de 2? Eu estou testando aqui. X é igual a 2? Olha aqui. X é igual a 2? Não. X é igual a 3. Não é igual a 2. Então, o que ele vai fazer para mim? X é diferente de 2. Então, vamos colocar aqui. Vamos testar se é 3. Agora, ele vai dar verdadeiro. X é igual a... Opa. Então, tem que mudar aqui. Ok? Opa. Vamos executar. X é igual a 3. Ok? Porque eu mudei aqui de 3, mudei aqui para 3. Então, essas são as condições da aplicação, na hora que eu faço um teste condicional, ok? Bom, agora é o seguinte, eu vou fazer um teste, tá, de um if de alto nível, ok? Como é que é um if de alto nível? Estou aqui, x é igual a 0, ó, x tem 0 dentro dele, tá? Então, eu vou colocar x é igual a 2. Ele atribui 3. Se não, se x mais x é igual a 0, se for igual a 0, atribui 2. Se não, x mais, quer dizer, x mais 1. Então, nenhuma dessas condições vai dar certo, né? Porque se eu tenho aqui x é igual a 0, tá vendo? X é igual a 2, então coloca 3. Se não, ele não é igual a 2. Então, se x mais é igual a 0, então eu estou atribuindo. Estou fazendo a atribuição, né? Mais x é igual a 1. Então, não é igual a 0. Então, ele joga 2. Mas ele não é igual a 0, porque ele aqui já é 1. Então, x mais. Ok? Bom, vamos para mais uma característica, um teste, né? Nós vamos falar do switch, que é o famoso case, tá? Eu tenho aqui switch, coloco o valor, e entre chaves, né, eu coloco o que eu quero testar, né? O que eu quero colocar como valor. Bom, é a instrução usada para executar blocos de comando, desde que uma condição case seja verdadeira. Por exemplo, int x é igual a 1, então eu vou colocar switch, né, x, entre parênteses. Case 0, né? Eu estou testando aqui, ó. Caso x seja 0, x recebe 2 e dou um break, que é para poder parar o processamento. Caso seja 1, ele faz x mais e para o processamento. Caso o valor de x seja 2, x menos e dou um break. Bom, como é que vai ser isso? Vamos lá.
colocar aqui, vou colocar o valor de x igual a 2, vou fazer assim, ó, switch, coloco o valor x, x, abro parêntese, ou abre chave e coloco case, tá? Case x seja igual a 1, coloco aqui, abro parênteses, abro chaves também para poder ficar melhor de se ver, tá? Coloco aqui, ó, console.writeLine, ok? X é igual a 1. Só que agora eu vou fazer o... Opa, tá faltando um break aqui, porque senão ele dá um erro. Break, ok? Então eu tenho aqui, aí eu vou copiar aqui, ó, porque eu vou utilizar. Vamos colocar aqui, ó, case é igual a 5. Então, x é igual a 5. Case igual a 2, x é igual a 2, ok? Então, vamos executar aqui a aplicação. Ele vai entrar no case, lá, x igual a 2. Porque ele entrou aqui, ó, porque foi igual a 2. Então, vou alterar aqui, vamos colocar que é 5, tá? Então, vou executar a aplicação, x é igual a 5. Tá? Então, ele entrou aqui agora, ó. E vou colocar o 1. Onde que ele vai entrar agora? Ele vai entrar no primeiro, x é igual a 1. Então, estou fazendo um case, testando qual que é o valor de x, ok? Bom, mas pode acontecer do x não ser igual a nada. Então, eu tenho aqui, ó, uma função, chama console.writeLine. Eu tenho aqui o valor default. X não é igual a nada. Tá? E coloco o break. Então, o que acontece aqui? Se eu colocar que o x é igual a 30, tá vendo? Eu vou fazer um teste. Eu só estou testando 1, 5 e 2. Então, onde que ele vai cair? X não é igual a nada. Ele vai cair no default, no valor default. Então, se ele não for igual a nenhum desses, ele vai jogar o valor default aqui. Isso se a nossa aplicação permitir a gente fazer isso, na nossa lógica lá, tá? Continuando, nós temos aqui as instruções de repetição, tá? São comandos que restringem a execução repetitiva do código em blocos. Por exemplo, eu tenho um while aqui, que enquanto a expressão for verdadeira, eu executo esse bloco. Tá? Instrução usada para executar um bloco de comandos repetidas vezes enquanto a expressão lógica for verdadeira. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou tirar aqui, comentar, né? Vou colocar aqui, ó. Vamos colocar 5, né? Vamos colocar aqui, ó, while, tá? Abre parênteses. X for maior do que 5, né? Do que 0. Eu vou fazer o seguinte, x menos menos. Aí eu vou colocar aqui, ó, só para vocês verem, o valor do x a cada momento. Então, vou colocar aqui, ó, x.toString, tá? Estou transformando o inteiro em string para que ele possa ser, para jogar o valor na tela. Então, o que vai acontecer? Ele vai passar aqui 5 vezes, tá? Ele vai passar aqui 5 vezes e vai escrever aqui para mim, ó. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1, então ele para. Por que ele para? Porque ele chegou aqui, ó, eu estou fazendo x menos menos, então eu estou atribuindo menos 1 a cada vez que ele passa aqui no while, eu estou fazendo menos 1 no x. Então vai chegar um momento que o x vai ser 0. Aí o x vai ser maior do que 0? Não. Então ele vai parar o processamento. Vamos lá. Olha lá, 5, 4, 3, 2, 1. Chegou no 0, que ele somou menos 1 ainda. Ele é maior do que 0? Não, ele não é maior do que 0. Agora, se eu colocar maior ou igual a 0, o que ele vai fazer? Ele vai jogar o 0 lá para mim, tá vendo? Porque ele é maior ou igual ao 0. E quando chega no último nível, né, que ele está 0, ele não vai executar mais, vai falar, opa, é igual a 0, então vamos parar a aplicação. Então, se eu colocar aqui 10 vezes, ele vai rodar aqui para mim, vai rodar aqui para mim 10 vezes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, tá vendo? Porque ele vai executar esse while enquanto esse cara aqui for verdadeiro. Enquanto x for maior ou igual a 0, eu vou escrever na tela. Tá? Então, é por isso que ele faz esse monte de loop aí, esse laço de repetição. Ok? Eu tenho outro laço de repetição, que é o do
while, tá? É uma instrução usada para executar um bloco de comandos repetidas vezes enquanto a expressão lógica for verdadeira. É um pouco diferente. Primeiro ele executa e depois ele testa, tá? É um pouco diferente a ordem, tá? Vou mostrar para vocês que é o seguinte, olha. Eu vou continuar com while, tá? Igual tá aqui, ó. Eu vou continuar com while, ok? 5, para executar muitas vezes, né? E vou colocar aqui, ó. Vou inverter a lógica do... Opa! Opa, vou arrancar essa linha aqui. O que ele está fazendo aqui, ó? Ponto e vírgula. O que ele está fazendo? Primeiro ele executa na tela, depois ele vai fazer o teste. É um pouco diferente o que ele faz, tá vendo? 5, 4, 3, 2, 1, o resultado é o mesmo. Só que ele executa primeiro, ele faz essa execução primeiro e depois ele testa. Tá vendo? Primeiro ele executa e depois ele testa. É uma instrução lógica usada para executar um bloco de comandos repetidas vezes enquanto a expressão lógica for verdadeira. Tá? Ele só executa ao contrário do que foi feito, tá? Não tem muita coisa diferente não. O resultado é igual, tá? Agora nós temos o for. O for é um dos mais famosos, aí muita gente utiliza ele, tá? O for é o quê? É um bloco, ponto e vírgula, expressão, ponto e vírgula, outro bloco, e aqui dentro tem um outro bloco de execução. É uma instrução usada para executar um bloco de comandos repetidas vezes enquanto a expressão lógica for verdadeira. É a mesma coisa do while, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer um for aqui para vocês verem. Olha aqui que bacana. For, tá? Int, né? Na verdade é x, ponto e vírgula, né? Eu tenho aqui, ó, enquanto x for maior que 0, executa x menos menos. E o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar aqui um console, só para vocês verem. Ele executa um bloco para mim, tá? Igual tá aqui no exemplo, ó, console void line, tá vendo? Então, eu posso não só fazer isso, aqui, ó. Opa, deu um erro. Vamos ver. Ah, sim. A variável tem que ser declarada dentro do for, tá? Você não pode declarar a variável fora do for aqui, não. Ok? Vou executar. Só um minuto. Ah, sim. Eu preciso atribuir um valor a ela. Desculpa. Então, aqui, ó. Int x. Eu estou declarando a variável aqui. Em vez de declarar ela em cima, eu declaro ela aqui, tá? Na verdade, você pode declarar ela em cima também. Não tem problema não, é porque eu não tinha atribuído um valor. Mas está declarado aqui, então, enquanto x é igual a 0. Enquanto x é igual a 5. Enquanto x for maior que 0, faz x menos menos. Olha lá que legal. 5, 4, 3, 2, 1. O resultado é o mesmo do while, tá? Só que você vai precisar utilizar ele em maneiras diferentes, ou tanto o while quanto o for, tá? 5, 4, 3, 2, 1 e 0. A mesma coisa que eu fiz aqui, coloquei maior ou igual. Esse é o for, ok? Esses são os laços de repetição que existem no C#, beleza? E eu tenho também o último laço de repetição, que é uma variação do for, que é o foreach, tá? É uma instrução usada para executar um bloco de comandos repetidas vezes, realizando operações para cada item da coleção. Tá? Ele vai passar dentro de uma coleção. Tá? Então, como é que é aqui o foreach? Foreach é Object in Collection. Tá? Uma coleção, eu vou passar dentro dessa coleção, pegando os tipos que estão lá dentro e executando alguma coisa. Bom, vou mostrar isso aqui para vocês. É o seguinte, como é que isso funciona? Tá? Vou criar aqui um array, tá? Na verdade, um array de string, ok? Vou colocar aqui, ó, string, só um minuto, string, nomes, ok? New string, vou colocar aqui 5 posições. 5 não é muito, vamos colocar 3, ok? Nomes, vamos colocar aqui na posição 0, quem que eu vou colocar? Carlos Júnior, ok? Na outra posição, colocar aqui Joselito. E na posição 2, Canabrava. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui o for each. Ok? Abre parênteses.
eu vou colocar string nome in nomes, né? O que eu estou fazendo? Eu vou percorrer para cada posição, para cada string dentro da coleção nomes, eu vou fazer um console.writeLine, quem? Nome. Quem que ele vai imprimir na tela para mim? Vai imprimir na tela todos os nomes. Carlos Joselito Canabrava. Tá vendo que legal? Eu tenho aqui o tipo, eu tenho string nome, né? Para cada nomes, né? Para cada nome dentro da coleção nomes, eu vou pegar um nome aqui e vou executar. Então, na primeira execução, eu tenho Carlos Júnior, então ele imprime. Na segunda execução, eu tenho Joselito, então ele imprime Joselito. Na terceira posição, eu tenho Canabrava, então ele vai lá. Enquanto houver nome dentro de nomes, dentro da coleção nomes, enquanto houver string dentro dessa coleção de string, eu vou imprimir as coisas na tela. Eu posso colocar quantas eu quiser, tá? Vamos colocar o que eu quiser aqui, ó, que ele vai executar. Quantas for necessário. Só que eu preciso alterar aqui, tá vendo? Eu tenho agora 5 posições. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Se eu tentar executar isso, tentar atribuir um valor a um índice não existente, ele dá erro, tá? Lá, ó, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui, ó, vamos executar, vamos colocar um erro aqui por querer, tá? Eu só tenho 3 posições, então seria 0, 1 e 2. Estou tentando atribuir na posição 3 e 4, mas o array não permite, porque o array não tem 5, ele tem 4. Ele tem 3 posições. Vou executar, o que ele vai me falar lá? Ó? Dá erro, tá vendo? Ele fala que parou de funcionar aí e dá erro lá, execução não tratada, tá vendo? O erro de você acessar um índice, né, errado, ele fala o índice estava fora dos limites da matriz, tá vendo? Por quê? Porque eu estou tentando atribuir 3 e 4, mas não existe essa posição lá dentro do array. Eu só tenho 3 posições, tá? Então, alterei aqui para 5 de novo, vou mostrar para vocês. Ok? Bom, pessoal, e para finalizar, né, a introdução aí do C#, vou falar um pouquinho dos namespaces, mas eu já falei na aula de introdução ao ASP.NET, tá? O que são os namespaces? São pacotes de classes agrupados e organizados de forma customizada, tá? O .NET Framework ele é composto basicamente de namespace, né, composto de classes ricas em recursos. Então, o que são os namespaces? Vou mostrar aqui para vocês. Namespaces são esses caras aqui, ó. Using System, que é tudo do sistema. Use System Collections.generic, que é tudo sobre generics e coleções. System.link, tá vendo? Eu tenho aqui tudo, o namespace link, eu tenho o namespace System, e aqui eu tenho as classes. Então, link, System.text, eu tenho aqui ó, também ó, System.sql, quer ver? Ó? .data.sql, tá vendo? Tem esses namespace com essas classes lá dentro. A mesma coisa eu tenho using system.data.common.dbc, tá vendo? Eu tenho system.io, que muita gente conhece, que é para trabalhar com arquivos, tá? Então, eu tenho esses namespaces. O que são os namespaces? São agrupamentos lógicos, tá? De classes que têm o mesmo sentido. Então, se eu estou falando de system.text, eu estou falando de tudo quanto é coisa de texto. Inclusive strings e tudo mais, tá? Eu tenho aqui. De link, são os links, tá? Que vai ser numa próxima videoaula, vou estar explicando. Collections generics, já tem uma videoaula sobre generics, né? É bem bacana o generics. Então, assim, isso são os namespaces, beleza? Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa introdução do C#. Espero que deem uma guinada boa aí, né? Para vocês estarem abrindo aí mais leques para a gente poder estar estudando. E todos os nossos exemplos, todas as nossas videoaulas vão ser baseadas em C#. Então, à medida que a gente for fazendo, eu vou estar explicando novamente cada uma dessas características, tipos, variáveis, constantes, esse tipo de coisa, tá? Bom, um abraço a todos e até a próxima aula.